Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai explicar como Jesus respondeu àquele pedido de Pedro, quando ele disse, aumenta a minha fé. Jesus disse que era para Pedro perdoar 70 vezes 7 num dia, se fosse necessário. Porque, na verdade, Deus está atrás daquela pessoa que está ofendendo, que está trazendo problema, porque Deus quer recuperar aquela vida. Então, esse ensino de hoje está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a parte que fala do rico e do Lázaro. E depois, a seguir, capítulo 17, aonde vem, então, falando sobre o perdão. É muito rico este ensino e vamos acompanhar atentamente ao pastor Dave. Vamos lá! Sabe sobre o que eu queria pregar? The rich man and Lazarus. O homem rico e Lázaro. I could have scared half a lifetime out of you. Eu ia assustar muito vocês. I don't think you're ready for that kind of fear. Eu acho que vocês não estão prontos para esse tipo de medo. But when it was all over, Mas quando acabou tudo, you know, when Jesus says, "Oh, woe to the man that causes a little one to fall," e Jesus disse, ai do homem que faz com que alguém caia. and I know it was Peter he was talking to, E eu sei que ele estava falando com Pedro, because Peter always had something to say. porque Pedro sempre tinha algo a dizer. If that be you, bid me come. Se for você, me chame. Jesus goes, E Jesus disse, sim, sou eu. "Come on." Pode vir. Peter sings. E Pedro afundou. But even at that, Mas mesmo nisso, I'd rather be a wet guy that tried to walk on water eu preferiria ser um homem molhado que tentou andar na água than a guy sitting dry in the boat. do que ficou seco no barco o tempo inteiro. Peter always had something to say. Pedro sempre tinha algo a dizer. And when Jesus was teaching, E woe to the man quando Jesus disse, ai do homem that causes these little ones to fall. que faz com que esses pequeninos He's caiam, talking about because of wealth. ele estava falando da riqueza, The rich man, o homem rico, Lazarus. Lázaro. And then he told Peter, E aí ele disse para Pedro, if your brother se o seu trespass irmão against you, fizer algo contra você and ask you to forgive him, e pedir para você perdoá-lo, forgive him. perdoe. Peter goes, E Pedro disse, oh, ah, my goodness. meu Deus. And if he trespassed against you, E se ele te ofender, he said, well, how many times? mas então quantas He vezes? said, I say unto you, not 7. E eu digo para você, não 7. Try 7 times 7. 7 vezes 70. 490. 490. And then Peter goes, E aí Pedro fez assim, oh my God, meu Deus, you'd better increase my então é faith. bom que você aumente a minha fé. Did he say that when he sunk in the water? E ele falou isso quando afundou na água? Não. When he divided the fishes and loaves? Quando ele multiplicou os pães e peixes? And he said, I'm not leaving till I can do that. Eu não vou embora daqui até que você me ensine a fazer But did isso. Peter say, increase my faith? Mas Pedro falou, aumente a minha fé naqueles momentos? Não. But when Jesus said, Mas quando Jesus disse, your brother's trespasses with money, quando seu irmão te ofender em dinheiro they ask you to forgive e him 490 pedir para times, você te perdoar 490 vezes, forgive him. perdoe. Peter goes, E Pedro fez assim, my God, meu Deus, you better increase é my bom que faith. você aumente a minha fé. So Jesus does one well of a teaching Então Jesus ensina muito bem, on that level, né, nesse nível. what it means. O que isso significa? He starts it out by saying, Ele começa dizendo, see that sycamore tree? tá vendo aquela árvore ali? You could say, Você pode dizer, you plucked up by the root, remove. levante-se da sua raiz, remova-se, He said it would obey you. e ela te obedeceria. Peter's going, yeah. E Pedro disse, tá, tá. Then he says, but which of you? E ele disse, mas qual de vocês? In other words, now he's going to clarify what it would take. Então agora ele vai esclarecer o que é necessário. Peter, Pedro, you asked me to increase your faith. você pediu para eu aumentar a sua fé. So listen, Então ouça. you want an increase? Você quer um aumento? This is how it comes. É assim que isso vem. Did you see the tree? Você viu a árvore? He said, yes. Ele disse sim. He said, you could say, he removed. Você pode dizer para aquela árvore, levante-se. If you doubted not, Se você não duvidar no seu coração, you'd have what he said. você vai ter o que disse. But which of you, Mas qual de vocês, Pedro, having a servant, tendo um servo,
They knew what that meant. E ele sabia o que aquilo significava. Plowing and feeding cattle in the field. Que estivesse com o gado no campo, That when he's coming from the field by and by, e quando ele voltasse do campo, you would say to him, você diria para ele: "Oh, servant of mine, ó servo meu, sit down, sente-se, feed yourself, pode se rest a alimentar, while, descanse um pouco, coma, and when you're all e done, quando você acabar, then you can wait on me." aí você pode me servir. He says, "How many of you do that?" Ele disse: quantos de vocês fariam isso? No. Não. And Jesus said so. He said, E "I Jesus grow not." disse: He says, "I grow not." You wouldn't do that. é claro que vocês não fariam isso. You'd say, "First wait on me. Você diria: primeiro me serve, Afterwards you can take your own e dinner." depois você vai comer. Then Jesus says, E então Jesus disse: He said, "I say to you, eu digo a você, He puts them in the role of the servant. ele colocou eles no papel do servo. You want an increase of the faith?" Você quer um aumento de fé? He said, "Listen, Então ouça, I say unto you, eu digo a você, I'm debating. eu estou decidindo. When will you get to it?" Quando que você vai falar de uma vez? Okay. Tá bom. He said, "When I say unto you," and he put them in the servant. Ele disse, ele colocou eles no papel de servo. He says, "When you've done all you know to do, Quando você fizer tudo o que sabe fazer, then you say, então você diz: we're unprofitable servants. nós somos servos inúteis. We have done that which was our duty." Fizemos o que era nosso trabalho. They said, "Unprofitable." Quando ele disse inútil, He inútil, wasn't talking about ele não estava falando prosperity, de prosperidade, whether you have money or not. de dar lucro, de se você tem dinheiro ou não. This is what he was talking Ele estava falando o seguinte: about. You ask for that kind of increase? você está pedindo esse tipo de aumento? You want to be my servant? Você quer ser meu servo? Then this is what I'm asking from you. Então é isso que eu estou pedindo de você. That you forgive that guy Que você perdoe aquele the homem 490 times. as 490 vezes que ele te pedir. Because I'm after his recovery. Porque eu estou atrás da recuperação dele. Você é meu servo. And don't worry about it. Então não se preocupe com Because isso. after you've done Porque depois que você all fizer I commanded you tudo to que eu do, mandei você you fazer, say você vai that you're dizer my que servant. você é o meu And guess servo. what? E adivinha o You que? get to sit down Você pode sentar and eat off of e my comer da minha table. mesa. And you will not E você não vai, em nenhuma circunstância, go in lack. ter falta. No matter what it costs you to hold the blood of Não Jesus. importa o que te custar para segurar o sangue de Jesus, Cross that void, naquele vazio the spiritual death, da morte espiritual, for that sinner's sake. por causa daquele pecador, Whatever it costs you, o que te custar, he'll heap it down, Ele vai te dar press it down, uma medida run it to you. recalcada, sacudida e He will transbordante. personally cause E Ele vai fazer pessoalmente com que os to homens return what it costs devolvam para você o que te custou. E you mais, to hold his blood. por ter segurado o sangue dele. Não importa o que o inferno fez com você. If this is not about people, Se não são as pessoas que importam, then it's not about então nada me. importa. You understand? Você entende? He loves that lost guy Que Ele ama aquela pessoa perdida. as much as he does you. Assim como Ele te ama. He paid the same price. Ele pagou o mesmo preço. Now you belong to him. Então agora você pertence a Don't Ele. think for a moment you don't want that. Não pense que Ele não quer as outras If we've not pessoas. believed all the lies the devil told us, Se nós não acreditássemos em todas as mentiras que o diabo we would have diz, been putting the power of God estaríamos com o poder de Deus e com a palavra dele. on display, Estaremos demonstrando isso reaping a great harvest. e colhendo uma colheita muito grande. What happens? Mas o que acontece? They don't teach us how to overcome the flesh. Eles não nos ensinam como superar a carne. They don't teach us who we become. Não nos ensinam o que nós nos Who tornamos. am I in Christ? Quem sou eu em Cristo Jesus? Who am I? Quem sou eu? They don't teach the process of mortification. Eles não ensinam o processo de mortificação. Sure, hell turns loose when you start praying in É tongues. claro que o inferno vem atrás de você quando você começa a orar em You know línguas. why? Sabe por quê?
Because He's separating you from things Porque Ele está te separando de you wouldn't coisas turn loose of any other way. das quais você não se livraria de qualquer outra forma. He wants you. Ele quer você. He wants to fellowship with you. Ele quer ter comunhão com você. He wants your lost Ele quer os seus amados perdidos, brothers and sisters irmãos e irmãs, to come home. para vir para casa. He said that it Yan kois to na pena. Rian na kois se le for mas. Ko ke to rian ma so le. Ko sa na se. For hear what the Spirit of the Lord would say. Ouça o que o Espírito do Senhor diz. For hear what the Spirit of the Lord would say. Ouça o que o Espírito do Senhor diz. Search the Word Busque a palavra and find out e descubra if these things are not true. se essas coisas não são verdade. I'm not He Eu não sou who aquele hears your prayers que ouve as suas and orações answers. e as responde. Hear what I'd say to you. Ouça o que eu digo a você. My desire for you O meu desejo por você and to move e mover more than your desire é to do so. mais do que o seu desejo de So fazer hear isso. what the Spirit would say Então ouça o que o Espírito and diz be taught e seja ensinado by my Spirit, pelo meu Espírito and you will walk e você vai in andar victory em vitória in a time em when the rest momento of the world onde o resto do is mundo not, não está saith andando, the Lord. diz o Oh, that Senhor. was the good one. Essa foi boa, Well, to me it was. para mim foi. Tia Shakwadeto. Come a Cristo to Califo Maski. Shadia Codeto Anaski. Show For many of you, Muitos de vocês you're called to handle my word, são chamados para lidar com a minha palavra to handle my power. e com o meu poder. And the devil likes to stop you. O diabo gosta de parar você, Whenever change is imminent, porque quando a mudança é it's iminente, about ready to happen, quando ela está quase acontecendo, then he'll cause the water então ele faz com que a to become água muddy, se torne to come against um you, lama. Ele vem atrás de você para acabar com a sua until you mente, step back. até você dar um passo para trás e dizer: I can't get any answers. eu não consigo receber respostas. Você precisa This saber is the time to hang on. que esse é o momento de For ficar I'm about to firme, meet you porque eu estou prestes a on te the other encontrar side do outro of lado your problem. do seu problema, Saith the Lord. disse o Senhor. Don't stop. Não pare, Don't stop. não pare. What did the Apostle Paul finally learn? O que o apóstolo Paulo finalmente aprendeu? In the process of time, No processo do tempo, 3 days in a row, he didn't just go, não foi 3 dias seguidos que ele fez get assim: this thorn off of me. Deus, tira esse espinho de mim, My grace is a sufficient. minha graça te basta. Then the next day, E aí no dia seguinte: ai meu Deus, tira esse get espinho, it up. My tira de mim, grace. minha graça. Third day, E no terceiro dia: Deus, my a grace. minha graça. It happened over a process of Isso time. foi durante um longo tempo. So what Paul finally figured E out? sabe o que Paulo finalmente entendeu? They'd break his feet, Quebraram os pés dele rods, com varas, so he couldn't walk and para preach. ele não poder andar e pregar. Whipped him, Chicotearam ele pulled 39 lashes each time, com 39 vezes, jailed him, colocaram ele na prisão, sank his boats, afundaram os barcos dele. and finally he says, Aí finalmente ele disse: I get it. agora eu entendi. There's been a messenger assigned to me Um mensageiro foi enviado até mim, directly from hell. diretamente do inferno. And it's got one goal, E ele tem um objetivo, that's to stop me. que é me parar. And the 3 times in my life I asked God, Nas 3 vezes eu perguntei para Deus na minha vida. he kept saying, Ele continuou dizendo: my grace is a minha sufficient. graça te basta. And I finally got it. E aí finalmente eu entendi. I will rather therefore now Então agora eu prefiro glorify God glorificar a in Deus the midst no of meio my distresses, dos meus perplexities, problemas, perplexidades, the needs, das necessidades, because when I'm weakest, porque quando eu estou mais fraco, I'm the eu strongest. estou mais forte. And somehow, E de alguma forma,
switched his dependency trocou a dependência off of the dele flesh da carne onto the Spirit. para o Espírito. This is what he said. Foi isso que ele disse. So I therefore take pleasure Então eu tenho prazer in perplexities, nessas perplexidades, necessities, nessas necessidades, strongholds. fortalezas. I take Eu pleasure tenho in this. prazer no meio disso. Because when I'm weak, Porque quando eu estou fraco, when I'm totally not depending on the quando flesh, eu não estou dependendo da carne nem um pouco, that's when I'm the strongest. é aí que eu sou mais forte. He took it further than James did. E aí ele levou isso mais além do que o Tiago fez. The fact that James was Jesus' brother. Aliás, Tiago era irmão de Jesus. He took it further. Ele levou isso mais adiante. James says, I count it all joy Tiago disse, eu tenho alegria when I fall into the diversities of quando eu temptations, caio em diversas testings and tentações, trials, testes e problemas. knowing this, Sabendo do seguinte, my faith put on trial, quando a minha fé é testada, works patience. aquilo faz paciência. Patience doesn't do any good. Opera a paciência, mas a paciência não adianta If it's nada not working the word. se ela não estiver com a palavra. My patience has to be working the A word. minha paciência tem que estar operando a palavra, Or there never will be a difference. senão nunca vai ter diferença. How does patience work the word? Como que a paciência opera a palavra? You speaking it over you. Quando você confessa a ela sobre o seu problema, dizendo que você está curado, sabendo que você está curado. That kind of patience Esse tipo de paciência is going to work perfection, é que vai operar, the answer, fazer com que a resposta venha. maturity. A maturidade. Well, Paul took it a step further than said he counted it joy. Paulo levou isso adiante de dizer que ele tem alegria. He said, Ele disse, I take pleasure. eu tenho prazer, Like we said last time, como nós dissemos a última vez. I can take joy when I'm thrown in jail. Eu posso ter alegria quando eu estou na cadeia, But pleasure is generally mas o prazer it's a fruit of circumstances. é um fruto das circunstâncias. I can understand counting it joy. Eu posso entender ter alegria, But Paul was somehow able, mas Paulo de alguma forma foi capaz, in the duration of the beatings, durante quando ele apanhava, imprisonments, quando ele foi preso, sinking ships, quando estava naufragando, martyred friends, quando os amigos dele estavam morrendo, somehow de alguma forma, he took pleasure. ele teve prazer, Not in those things. não por aquilo, Nobody should. porque ninguém deve fazer isso, But he could take mas pleasure ele conseguia ter prazer e confiança in the fellowship e na comunhão that he had que ele tinha with his Father. com o pai dele, Because he knew. porque ele sabia He knew he sabia he was going to go. que ele He was going to preach again. queria pregar de novo. In fact, when he said, I'm ready to be offered, Aliás, quando ele disse, estou pronto para ser oferecido, he didn't get offered up ele não foi oferecido till he was ready. até estar pronto. He said it, I'm partly aged. Ele disse, eu já estou velho, He says, I'm ready. eu estou pronto para ser oferecido. He went to the fountain of the three abbeys. E foi naquele lugar, naquela Abbey of fonte, the three fountains. né, numa Sorry. fonte, Just outside of the gates of Rome. que é bem fora dos portões de Roma. That's where he was beheaded. Foi lá que ele foi decapitado. He only had one last thing to offer. Ele só tinha mais uma coisa para oferecer, That was a pretty wore out body. que era um corpo já gastado, desgastado. E foi para casa. Peter was suffering at the same time. Pedro estava sofrendo no mesmo tempo, The prison in the Pulian Keep. numa prisão. It's a sewer system. Era uma prisão, era um esgoto, They moved into a prison era um esgoto que eles fizeram de prisão, in Rome somewhere. em algum lugar em Roma. They had Paul shackled down there. Lá, Paulo foi preso uma vez, And Peter. e Pedro também. Human waste was sometimes. E ali, às vezes, porque era um esgoto, né, estava ali, ele preso e aquilo passando por ele. He was chained like this. Ele estava acorrentado assim, Peter had just come back from Great Britain, ele tinha acabado de voltar do Reino Unido, preaching. pregando, Was accused in Rome. foi acusado em Roma. Put in the Tulian Keep for 9 E months. foi colocado naquela prisão por 9 meses. The two men that tortured him, Os 2 homens que torturaram ele, they both got born again. os 2 nasceram de novo. They even have monuments to what they accomplished. Eles até têm monumentos do que fizeram por Deus.
47 others Com 47 outras imprisoned in pessoas Tertullian Keep que estavam presos lá, were born again. nasceram de novo. Peter was led from there to the arena E Pedro foi levado de lá para a arena, where the Romans had their gladiators. onde os romanos tinham os gladiadores They made sport of him, e fizeram de uma brincadeira com ele. mocked him, Caluniaram ele, zombaram dele, and got ready to crucify him. e aí se prepararam para crucificá-lo. He asked for one thing, E ele pediu por uma coisa, to be crucified upside down. de ser crucificado de cabeça para baixo. The prophecy was fulfilled. E a profecia foi cumprida. Matthew, Em Mateus, he stayed in the Holy Land 15 years longer. ele ficou na Terra Santa por mais 15 Christ's anos, ascension. depois da ascensão de Cristo. Then he went to Persia, Ele foi para a Pérsia then into Ethiopia, e depois para a Etiópia, where he ministered with the eunuch onde ele ministrou com o eunuco, that was born again under Philip. que nasceu de novo com And baptized in Filipe water. e foi batizado nas águas. And he taught and destroyed a lot of witchcraft. Ele ensinou, acabou com muita feitiçaria, A lot of miracles took muitos place. milagres aconteceram. And Matthew went on down into E aí Mateus disse, Alexandria, foi até Alexandria, where he found a group of Jewish believers, onde encontrou um grupo de judeus Sanhedrin, que eram crentes, being a scholar. e ele era um He professor. stayed there and taught them for many years. Ficou lá ensinando numa escola por muitos anos. Finally, Até que finalmente, he even rose to the ranks. He prayed for the king's son, ele até conseguiu entrar na realeza, orou pelo filho do rei, raised him from the dead. ressuscitou ele dos mortos. The daughter of the king had leprosy. E a filha do rei tinha lepra. For a while he had great favor. E por um tempo ele teve grande favor lá. That passed, Mas isso passou. and he was martyred E ele foi martirizado. on 90 AD. Em 1980. 90 AD. Por volta de 90 a 80. Nos anos 90 e 80. That was Matthew. Esse foi Mateus. John, E João, he died of old age. ele morreu bem velho. I could go on. E eu poderia continuar. Not quite here. Mas acho que não vou conseguir. I love those guys. Eu amo esses homens. Bom, ouvindo a estes ensinos, não é mesmo que é do nosso coração que nós queremos agradar o Senhor, obedecer, fazer aquilo que Ele quer? Mas, na verdade, nós só agradamos ao Senhor quando nós estamos praticando a palavra de Deus. Se alguém nos ofende, é para nós perdoarmos este alguém, porque Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, quantas vezes forem precisas, para que o Senhor venha nos abençoar. Muitas vezes a gente sente que o perdão não está acontecendo nada. A pessoa continua ofendendo, continua magoando e nós estamos resistindo em receber as ofensas. Mas é aí que o Senhor Jesus virá com a boa medida, com aquela transbordante medida, aquela abundância de bênçãos recalcadas sobre as nossas vidas, porque é o próprio Jesus que vai nos abençoar quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E mais, o Senhor vai poder abençoar aquela pessoa que está nos ofendendo tanto. Isso é algo sobrenatural, isso é algo do poder de Deus e da palavra do Senhor. Então vamos seguir o que Jesus falou, porque nós vamos ser muito abençoados. E louvar ao Senhor Jesus pelo poder dele sobre as nossas vidas. Vamos fazer uma oração agora para que o Senhor venha abençoar a sua vida, o seu coração. Entregue a sua fé a Jesus agora. Ó Deus, nosso Pai, toca esse coração que foi muito magoado, que foi ofendido, que foi desprezado. Esta condição não pode ficar mais nessa condição, Pai. Em nome de Jesus, toque agora, eu clamo o sangue de Jesus, para que todo esse mal, essa dor que está no seu coração saia, para que você fique liberto, para que as coisas mudem na sua vida. Eu digo em nome do Senhor Jesus, eu confesso a sua libertação e eu creio, Pai, que a paz está sendo agora liberada, colocada nesse coração. Jesus, você está abençoando esta pessoa que não vai ter mais essa aflição, não vai ter mais esse desgosto. Por isso nós te louvamos e nós te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus, e dizemos amém. Aleluia, glória ao Senhor.
É muito bom ficar livre da mágoa, da dor no peito, porque nós temos a paz, nós temos a condição de viver, temos a alegria para vivermos e a esperança que Deus nos dá para que nós recebamos tudo o que nós precisamos. E eu quero que você seja muito abençoado, telespectador, que você entregue o seu coração a Jesus, orando em línguas, passando um tempo a sós com o Senhor, adorando, tudo vai mudar. O Senhor vai agir nessa pessoa que magoou você também. Então agora que nós chegamos ao final, eu quero deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco, para que nós possamos saber o que Jesus está fazendo na sua vida. E você também pode se cadastrar através do nosso site para receber as cartas mensais do Pastor Dave, aonde você vai aprender a andar nesse poder de Deus que está liberado para você. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.